Então, muito bom dia a todos. Eu vou aqui selecionar, se consigo rapidamente. Já estão a ver, creio. Sim? Não tenho agora feedback, mas... Sim. Sim. Obrigada. Antes de mais agradecer com a Olga, em nome da Áspia, este convite para partilhar algumas das iniciativas que a Áspia tem tido e que vão de encontro também a esta filosofia linda do projeto da Escola Mais Feliz. Quando a Ivana convidou para este evento, tínhamos falado já várias conversas, enfim, a maior parte por e-mail, ainda não tivemos o prazer de nos conhecer pessoalmente, mas de facto trocamos ideias e alguns dos projetos que falei realmente que era da Escola Floresta, que me impactou imenso, não é? Não só em termos profissionais, mas pessoais. E porque a Escola Floresta, tanto como a Olga já referiu, foi uma formação que a Áspia ofereceu a dois colaboradores no âmbito do Erasmus+, este programa de intercâmbio europeu de adultos, e então em Inglaterra existe já muito cimentada esta noção de levar jovens, crianças a aprender a estar no âmbito do ar livre, não é? Não precisa ser uma floresta tradicional daqui da Europa ou da Europa aqui no Sul, mas estes espaços que possam ser usufruídos. E então a Escola Floresta eu quando fui em Inglaterra fazer o curso, tinha as expectativas talvez daquela noção dos escoteiros, não é? Que fazem coisas na floresta para sobreviver, mas mais nada. E a própria organização enviou algumas informações, mas não aprofundou muito. Fiquei intrigada e depois percebi porquê. E começando, se calhar, guiando-vos por esta caminhada do curso em Inglaterra, simplesmente eu ia com expectativas se ia haver logo integração curricular, dos conceitos de estar a escola mesmo na floresta, mas tive que ir tirando, desconstruindo, sem expectativas, porque simplesmente a primeira atividade foi um simples passeio pela floresta, e que vem do lado esquerdo em cima, para de repente o formador se transformar. De repente, ele era o amigo dos duendes e os duendes da floresta precisavam de ajuda, e para isso havia também um dragão amigo que estava a ajudar porque estavam a haver problemas na floresta, e deu-nos, então, se conseguem ver em baixo na mão, uma pulseira de lã. Isto era a baba do dragão que estava pendurado nas árvores, e de repente o nosso formador já era o personagem principal, não é, da história. Já íamos todos percorrer então o que é que se está a passar aqui. Nós tivemos que esperar um bocado na floresta, ele foi mais à frente a ver se os doentes ainda estavam mais à frente, com tudo, normalidade com a sua aldeia, e voltou a dizer que tinha acontecido uma desgraça, estava tudo destruído. Na terceira imagem estamos então a floresta destruído. As casas dos doentes tinham sido destruídas e seria complicado como é que eles iam voltar para a floresta, os doentes. Então, perguntando a nós adultos e passando isso para as crianças, ainda vai fazer-os pensar também o que é que poderíamos fazer. Então, temos que construir a casa das florestas, se calhar, não é? Isto, se fosse um evento ao vivo, eu podia-vos perguntar e esperar que vocês respondessem, mas pronto, assim já. Então tivemos adultos ali a ser crianças e a divertir-nos com pessoas que não conhecíamos, e começou logo a desconstruir. E eu, então onde é que estão os conteúdos curriculares, onde é que estão as coisas, só os conhecimentos sobre as várias disciplinas? Não, só estamos aqui a brincar, a
mexer com coisas da floresta simplesmente para deixarmos esta realidade. Isto logo a primeira atividade, e depois fomos já começando a falar de coisas sérias. Estas atividades na floresta, evidentemente, têm que contar com a segurança das crianças e também de adultos. Para isso tem que haver uma série de procedimentos antes das atividades, nomeadamente fazer uma análise de risco de ramos das árvores, o que é que poderá cair ou não. Tem que haver ações para haver podas, se calhar, também em termos de primeiros socorros, enfim, todos os procedimentos têm que ser cumpridos, aprendidos, e para quem ia ser líder de escola floresta. Eu e a minha colega estávamos a estirar-nos mais, permitia apenas ser os assistentes de líderes de floresta, portanto seria um passo seguinte. A seguir fomos serrar. Logo aqui há um trabalho de equipa, que era o nosso formador, mas para experimentar em conjunto, um trabalho 2 a 2 com tinha que haver uma articulação muito grande para conseguirmos serrar os troncos todos, e imaginem, de troncos grandes passar cada vez mais pequeninos, e depois foi-nos explicado qual era o objetivo final. Então, do lado direito temos uma espia de tenda de campismo, não é? Que normalmente agora já se compra de metal, de plástico. Pois bem, aqui já era uma atividade, se calhar podemos, um bocadinho semelhante, então, aos escoteiros, de fazer nossas próprias espias. Foi um trabalho, enfim, que tinha manuseado, depois sozinhas com facas, sozinhas e sozinhos com facas, portanto, a manusear, e passo já a comparar com esta atividade, como é que era feita em Inglaterra. Inglaterra faziam também com crianças, inclusivamente com crianças do ensino especial, já a ensinar-lhes a manejar estas pequenas serras, mesmo com facas, para depois trabalharem melhor as espias, e era uma atividade de sucesso. Nunca houve, que eles dissessem, nunca houve nenhum problema de segurança. Havia sempre instruções no início, e os alunos sempre estavam a portar-se sempre bem. O que é isto? Realmente não havia a necessidade de carregar em sala de aula, não é? Métodos convencionais, estar a chamar a atenção e acontecem coisas negativas. Não, aqui realmente foi-nos transmitido que as crianças sentem-se livres, responsáveis, aumentar essa autoestima, a ver o seu trabalho a ser construído por eles próprios. Passando a outra atividade que pode ser feito, não tem que ser feito numa floresta. Este foi também como um exemplo, que se calhar conhecerão uma dinâmica com um saco uma estrutura no chão, em que estão várias pessoas nessa estrutura, e depois essa estrutura vai dobrando, a assemelhar aos calotes polares que estão a diminuir, e portanto que as pessoas tentarem se equilibrar numa superfície cada vez mais pequenina, num ecossistema cada vez mais pequeno, e portanto penso que é uma dinâmica que pode-se utilizar em qualquer sítio para falar das alterações climáticas. Outra atividade também era, de repente, temos que fazer um abrigo SOS em pouco tempo, e simplesmente havia umas lonas, e por isso houve todo um ensinamento de como dar determinados nós, tipicamente uma atividade também de florestas, alguns nós comuns, também de marinheiros, enfim. Tudo isto depois tinha que ser reportado. Nós, como educadores, futuros educadores, escrevemos no portfólio, no relatório, todos estes conhecimentos, mas de facto, com uma corda e com uma lona já era possível fazer um abrigo, se fosse necessário por emergência. Agora, um dos pontos altos
da formação foi de facto como fazer uma fogueira sem lume, sem termos um isqueiro, sem termos fósforo, quase de zero, não é? E estamos a ter formação, todos de adultos, mas todas as atividades são feitas e é suposto serem feitas com crianças, não é? E jovens. Então todo o processo da escolha dos materiais e da evolução, como é que poderia ser feito. E, no segundo ponto, eu fiquei muito admirada, mas levei horas quase a conseguir acender o fogo, porque realmente tem que ser bater com 2 metais, é um instrumento que agora já se pode comprar, mas 2 metais até fazer faísca num algodão. Portanto, tudo desafios, e depois, previamente, combinamos ingredientes que fomos arranjar na véspera e fizemos então um churrasco. Há alguns vegetarianos, outros não, mas de facto foi também uma altura de convívio, de partilha. Estão a ver estes casacos, este frio, era realmente muito frio, estamos a falar de maio, não é? Em Inglaterra, maio, em Portugal já é muito calor, portanto, mas de facto estava frio, mas soube muito bem comer ao ar livre, e tivemos sorte com o tempo, não é? Não estava a chuva típica de Inglaterra. Outra atividade que fizemos lá, portanto, que recebemos estes ensinamentos, é uma dinâmica que também é comum, pode-se fazer com muita coisa, se calhar alguns já conhecerão, que é simplesmente o formador dá a cada pessoa uma folha. E há, por exemplo, 3 tipos de folhas iguais. E depois cada pessoa esconde a sua folha e tem que simplesmente verbalmente ir perguntando a cada pessoa: como é que é a tua folha? A tua folha é isto e isto? Será que é parecida com a minha, é igual à minha? Então, os 3 grupos têm que se encontrar com as folhas semelhantes e depois irem junto da respectiva árvore e dar um nome que eu chamei estapafúrdios, não é? Um nome esquisito. No meu grupo, um colega inglês olhou para a árvore, viu uma árvore muito alta e achou que ficaria bem o nome de um jogador de futebol inglês, que é muito alto, mas de facto, antes de ir buscar os nomes científicos, antes de estar só a ensinar os conteúdos, levar a passear pela imaginação em grupo. Finalmente, com uma avaliação de todas estas atividades, havia avaliações intercalares, digamos assim, no fim de cada atividade ou no fim de 2 atividades, e às vezes a avaliação era aproveitar mais uma vez, estar na floresta, porque nós também tínhamos um suporte, enfim, havia um edifício pré-fabricado onde estávamos com a parte mais teórica, mas a avaliação podia ser cada pessoa, através de galhos, desenhar algo, dizer o que é que sentiu com aquela atividade, que emoções é que sentiu, e depois a pessoa iria explicar. Isto na fotografia do lado esquerdo. Na fotografia do lado direito, se conseguem ver um círculo, enfim, todos diferentes tons de madeira, este círculo feito com galhos, o chamado círculo das emoções. Penso que é uma ferramenta muito útil e simples para ver se realmente, enfim, as pessoas, os alunos estão a gostar das atividades. Então fizemos uma avaliação geral para cada atividade, cada pessoa tinha-se que posicionar no círculo. No início da atividade estava da parte de fora do círculo, no início, quando o formador dizia sobre esta atividade, por exemplo, das árvores com os nomes malucos, o que é que sentiram? E na parte de fora do círculo é quando não se sentiam bem, não gostávamos, ou não nos identificámos com aquela atividade, ou tivemos medo, todas as reações, enfim, mais negativas. E posicionávamos no centro do círculo se
gostássemos, se adorássemos, e portanto sem fala, simplesmente posicionando o nosso corpo, fazíamos essa quase gestão de emoções e deitar para fora, mesmo que fossem medos. Este barulho foi o meu relógio de cozinha para me alertar do tempo. E só muito rapidamente, depois o que eu achei fascinante nesta metodologia, e penso que se aplica muito também na Escola Mais Feliz, é que só no fim é que fomos integrar os conhecimentos, sem ideias pré-concebidas. E aqui estamos a falar de uma aprendizagem holística em que há todas estas vertentes intelectuais, de comunicação, emocionais também, espirituais, sociais e competências físicas. Então cada grupo no fim escreveu isto é só para ter uma ideia do brainstorming, de todos os aspectos que cada atividade nos trazia, e então aqui traduzi esses aspectos que o nosso grupo elaborou na questão física. Eu iria só chamar a atenção de alguns pontos, por exemplo, na questão física, o retirar os ramos que estavam perigosos, manusear objetos naturais, cheirar plantas. Na competência de comunicação, o riso em grupo, estar a debater coisas, descrever plantas apenas oralmente, também a comunicação corporal, compreender o formador. Neste caso havia um obstáculo linguístico, só eu e a minha colega é que não éramos ingleses, mas mesmo que seja na mesma língua, muitas vezes estamos a falar de coisas diferentes e não sabemos, e gera então esses tais obstáculos que já são depois difíceis de superar. Nas competências sociais, termos as refeições em conjunto, experiências também que eu aqui não referi antes, negativas da infância. Portanto, foi quase uma catarse de aspectos negativos que tivemos. Muitas pessoas que estavam lá tinham tido experiências de bullying ou de simplesmente desinteressadas naquele conceito de escola convencional, e de facto isto veio trazer muita coisa de infância ao de cima, e ver como a escola pode ser interessante e realmente mais feliz. Também trabalho de equipa. Nas questões emocionais, aspecto de contentamento, né? do prazer, estar na floresta e fazermos coisas juntos. Também o aumento da autoestima pelos objetos que tínhamos conseguido fazer, chegar ao fim. Houve também um medo de cortar, evidentemente, de andar com as facas e com as serras. Em termos espirituais, posso chamar a atenção, por exemplo, a imaginação no mundo mágico, quando a história do dragão, e já estávamos todos ali só concentrados em construir a melhor casinha para os duendes e o hotel, e enfim, até havia um bar, uma escola, etc. Portanto, com método de storytelling. Também gratidão por superarmos os medos, ligação espiritual à natureza, simplesmente por estarmos ali. E também intelectual, evidentemente, pela resolução de problemas, com nomes científicos, as plantas, ferramentas que tínhamos que saber os nomes, e também a gestão do risco, que isso sim é preciso para um líder de escola floresta. Finalmente, mesmo estou a terminar, depois com estes ensinamentos que trouxe para Portugal, então na Áspia e na Quinta Ecológica da Moita, em Aveiro, foi possível pôr em prática e de facto virem escolas. Estas são escolas primárias, alunos da escola primária, do primeiro ciclo, e fazer uma das experiências foi mesmo a Baba de Dragão, não é? E ao início eles estavam assim, do quarto ano, eu já não acredito nessas coisas, mas foi um embarcar cada vez maior, e crianças que eu noto agora já não estão tão muitas vezes ligadas na imaginação, e que pode haver imaginação e que há outros mundos, ali estavam fascinadas e portanto continuaram dias e dias. Depois soubemos como é que estariam os dragões, teriam gostado das casas ou não, que foram construídas. Inclusivamente houve uns que construíram, estão a ver aí do lado direito em cima, com os pezinhos dos meninos, construíram aqui em madeira à volta uma coisa quadrada que era uma piscina. Portanto,
no fim iam-nos descrevendo o que fizeram. E com esta experiência agradeço a atenção e também saber que a Aspia está à vossa disposição no que precisarem e de facto estou fascinada com o projeto da Escola Mais Feliz e quero saber mais, cada vez mais. Obrigada.